Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Hoje nós vamos falar sobre a fé que opera na salvação. A fé que opera na salvação. E diz assim a palavra de Deus: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Obrigado. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Feche os olhos por um momento. Coloque o teu pensamento na presença do Senhor e ore comigo. Pai, é nessa noite, Senhor, que a Tua palavra está sendo pregada. É nessa noite, Pai, que a Tua voz está sendo ouvida através da Tua palavra. Que nós, ó Deus, clamamos para que essa voz, ó Deus, atinja o coração daquele que o Senhor quer salvar, Pai. Que aquele, Pai, que nesse momento está ouvindo, Pai, essa pregação, ele possa ser atingido, Senhor, pela verdade do Evangelho, e possa ser transformado, Senhor, em sua vida, possa nascer de novo, e possa conhecer a vida, possa conhecer o Senhor, possa conhecer a eternidade, possa um dia ter um encontro pessoal contigo, Pai. Nessa noite nós oramos, para que a Tua palavra, Senhor, encontre o seu objetivo e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um dos principais entre os judeus. Nicodemos era uma pessoa que conhecia a Bíblia da época, de Gênesis a Malaquias. E ele era uma pessoa respeitada no meio judeu. Porém, foi procurar a Jesus. E foi fazer isso à noite, com medo dos judeus. E Jesus fez uma declaração a Nicodemos. Talvez o texto mais utilizado em evangelismos, talvez o texto mais utilizado nas cruzadas evangelísticas, nas missões, talvez o texto mais conhecido entre os cristãos. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, sobre essa palavra, Jesus disse que, da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, e aqueles que estavam para morrer, olhando para aquela serpente, seriam agraciados com vida, ou escapariam da morte. Por que Moisés levantou essa serpente no deserto? Porque o povo de Israel, na caminhada pelo deserto, o povo ficou impaciente.
Isso você lê em Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9. O povo ficou impaciente no deserto e começou a falar contra Moisés, e disse o seguinte: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Essa foi a palavra de Israel, do povo de Israel, no deserto, quando ficou impaciente. Eles falaram contra Moisés? Sim, mas falaram contra Deus. Eles disseram que aquilo que Deus estava dando para eles era algo miserável. E a Bíblia fala que o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O versículo 7 desse texto que nós estamos falando diz o seguinte: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Esse texto ele fala claramente: o povo estava para morrer e falou com Moisés, dizendo: Moisés, ore a Deus para que Deus tire o quê? As serpentes. Mas não foi isso que Deus fez. Deus disse para Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque-a sobre um poste, e todo aquele que olhar para a serpente vai escapar da morte. Por isso que Jesus disse aqui, nessa conversa com Nicodemos, que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Como que Jesus foi levantado? Jesus foi preso ou pregado no madeiro, numa cruz. Da mesma forma que aquela serpente foi levantada no deserto, também Jesus foi levantado por amor de nós. E aquele povo pecou contra o Senhor, e pecar contra Deus tem uma consequência. Pecar contra Deus, a consequência é a morte. E o texto que nós lemos em João, agora há pouco, diz o seguinte: que quem crer em Jesus tem vida, e quem não crê em Jesus já está condenado. Por isso que Jesus, ele não veio para julgar o mundo. Por quê, gente? Porque o mundo já está julgado. O mundo já está julgado. Ele não veio como juiz, mas ele veio para quê? Para salvar. Jesus veio para ser levantado, e todo aquele que já condenado para a morte, todo aquele cujo caso já está julgado, já recebeu a sentença, mesmo assim, todo aquele que olha para Jesus alcança vida. Então pecar, irmãos, é um trabalho executado pelo homem. Nós pecamos, e a morte é a sentença de um julgamento declarado encerrado, ou seja, não há mais apelação. Mas Deus livra da morte aquele que olha para Cristo como única solução. O povo estava para morrer no deserto, e lá no deserto não tem remédio, não tem hospital, não tem saída, e principalmente porque a morte que atingiu aquelas pessoas no deserto foi um decreto de Deus, o supremo juiz. Ou seja, Deus definiu morte, ou seja, não há apelação. Mas o mesmo Deus, ele deu para nós um escape. O mesmo Deus que condena o pecador,
o mesmo Deus livra da morte aquele que confia no seu Filho Jesus. Quem olhou para Cristo e foi salvo? Quem olhou para Cristo e foi salvo? Aqueles que perceberam que são pecadores e se declaram pecadores. Essas pessoas que se declaram pecadoras, essas pessoas se percebem pecadoras, e essas pessoas, por se perceberem pecadoras, sabem que aquilo que vem após o pecado é a morte. E essas pessoas que perceberam essa situação, que viram que não há saída, não há solução, essas pessoas fizeram o quê? Olharam para Cristo. E quem não olhou para Cristo e por consequência não foi salvo? Quem não olhou para Cristo? Aqueles que não se consideram pecadores, aqueles que não se consideram culpados, ou aqueles que não se consideram tão pecadores assim. São pessoas que não se consideram culpadas, são pessoas que olham para si e dizem assim: mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz que tanta gente não faz? Será que eu sou pior do que qualquer outra pessoa? No primeiro caso, ou seja, aquelas pessoas que foram salvas, elas demonstraram que foram salvas pelos frutos ou pelas obras realizadas por intermédio de Deus. As pessoas que foram salvas, as pessoas que ouviram a voz de Deus, as pessoas que se deixaram conduzir pelo Espírito, as pessoas que ouviram a palavra de Deus, e as pessoas que deram ouvido à palavra de Deus, essas pessoas foram salvas. Essas pessoas ouviram a voz de Deus dizendo assim: olhem para o meu filho Jesus e vocês serão salvas. Essas pessoas, procedendo dessa forma, declararam a sua fé em Jesus e por isso foram salvas. E no segundo caso, aqueles que não olharam para Cristo, elas demonstram que não foram salvas. Por quê? Porque se recusam a crer que precisam ser salvos de alguma coisa. Elas se recusam a crer que precisam ser salvas dos seus próprios pecados. Por isso não olham para Jesus, por isso não olham para Cristo, porque não se consideram pecadores. A experiência de cada um dos irmãos aqui é particular. Quando foi que você olhou para Cristo? E por que você olhou para Cristo? Você olhou para Cristo porque se considerou pecador? Ou você olhou para Cristo porque viu que não tinha escape, não tinha saída para a sua vida? Ou você ainda não olhou para Cristo? Ou você ainda não se reconheceu pecador? Ou você ainda acha que você não é tão pecador assim? Ou você ainda acha que não precisa ser salvo de coisa alguma? Ou você ainda acha que não precisa ser salvo dos seus pecados? Jesus foi levantado para que todo aquele que olhasse para Ele fosse salvo. E isso teve um motivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único Filho, para que simplesmente aquele que crer nele tenha a vida eterna, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu lendo um comentário de um pastor chamado Stephen Davey, ele diz o seguinte, que se fosse preciso nós averiguarmos esse amor de Deus, e nós pudéssemos subir ao céu e encontrar com o anjo Gabriel e perguntar para Gabriel: Gabriel, qual é a medida desse amor? Qual é a medida desse amor? Quanto Deus amou? O comentarista diz o seguinte, que Gabriel diria o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta. E essa é a mesma resposta que nós temos aqui.
que Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. E a solução, de tão simples que é, de tão singela que é, muitas vezes espanta as pessoas, porque as pessoas, elas querem fazer alguma coisa para ser salvas, elas querem merecer a salvação. Quantos de nós, irmãos, já salvos em Jesus Cristo, nós nos sentimos perdidos em alguns momentos, pelas coisas que fazemos, ou pelas coisas que nós não fazemos? Quantos de nós se sentem afastados do Senhor? Por quê? Porque nós poderíamos ser crentes melhores. Mas a Bíblia não ensina dessa forma, ela não diz isso. A Bíblia fala que se você olhar para Cristo e confiar no Senhor Jesus, verdadeiramente, você passou da morte para a vida e não entra em juízo. Muitas vezes você não se sente salvo, mas não se sentir salvo não significa que você não é salvo. A Bíblia fala que você é salvo se você olhar para Cristo. Essa pregação, irmãos, ela é de tão simples e tão óbvia, parece tão rasteira. Eu digo para você, é a palavra escrita e revelada ao homem, que basta você olhar para Jesus e você vai ser salvo. Da mesma forma que aquelas pessoas picadas pelas serpentes no deserto olharam para Jesus e foram salvas, basta você olhar para Jesus e ser salvo. É simples, não requer de você nenhum esforço, não requer de você nenhum pagamento, não requer de você nenhum tipo de obra, não requer de você nenhum tipo de esforço pessoal, mas simplesmente olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhar para Jesus é a atitude de quem se reconhece perdido, apesar de ser religioso, ou até de ter uma religião. As pessoas, por terem religiões, elas se sentem livres. Mas olha para Nicodemos, entre os seus iguais na sua religião, ele era o principal. Ele era o príncipe, ele era um príncipe no meio dos judeus. Mas ele percebeu uma coisa, foi revelado no coração dele, que a mensagem de Jesus era diferente da mensagem que ele estava pregando, era diferente da mensagem que ele estava ouvindo nas suas reuniões, nas suas sinagogas. Ele percebeu que a mensagem de Jesus era diferente, e ele viu esse Jesus não só pregando essa mensagem, mas também fazendo sinais e milagres espetaculares. E isso levou Nicodemos a pensar. E ele foi procurar Jesus dizendo isso: olha, mestre, aquilo que você prega só pode vir da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que você faz se não estiver vindo da parte de Deus. Ou seja, o ministério de Jesus levou Nicodemos a refletir a respeito daquilo que ele estava vivendo. E ele percebeu que aquilo que ele estava ensinando e aquilo que ele estava ouvindo na sua religião não trazia satisfação, não trazia perdão, não trazia alegria, não trazia esperança, não trazia paz no seu coração. Ele tinha a sua religião. Era uma religião que tinha Deus como centro da religião. O judaísmo cria no único Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus de Moisés, cujas leis ele guardava. Era o Deus dos profetas. Era a sua religião. Mas ele não tinha paz no seu coração. Ele não tinha alegria no seu coração, mas brilhou a luz na vida de Nicodemos, quando Jesus pregou a mensagem verdadeira de salvação. E então Nicodemos foi a Cristo. Nicodemos levantou seus olhos e olhou para Jesus.
Nicodemos veio a Cristo, Nicodemos olhou para Cristo, Nicodemos foi salvo. E que fé é essa? Que fé é essa que faz que um pecador confesso passe a se sentir salvo e reconciliado com Deus? Que fé é essa? Fé é a confiança que alguém tem em alguma coisa, em alguém. Todo ser humano tem um grau de fé em alguma coisa. Por exemplo, quem recebe salário ou aposentadoria, vai, por exemplo, numa loja e faz seus financiamentos, pega dinheiro emprestado, ou promete para alguém: olha, dia tal eu vou enviar uma bênção para você. Por que ele fala dia tal? Porque ele crê, ele confia que naquela data, ou uma data anterior, ele vai receber algum tipo de pagamento. Isso é fé, né? As pessoas fazem aquilo que a gente chama de fezinha, né? Vão na lotérica, né? Apostam em números e fazem aquilo que as pessoas chamam de fezinha, né? Só que é uma fé que quase nunca, né, ela se concretiza de fato. Mas a fé que a gente está falando aqui é uma fé especial, é uma fé diferente, é uma fé, como nós pregamos domingo passado, é uma fé que Deus dá para que o pecador venha a crer em Jesus. Um evangelista chamado John Patton, ele esteve pregando nas Ilhas Hébridas na Oceania. E ele pregando João 3,16 aos nativos, ele percebeu que na linguagem dos nativos não havia uma palavra que correspondesse à fé. Não havia uma palavra que ele pudesse traduzir na linguagem dos nativos, que eles pudessem entender, que se encaixasse na palavra fé. E uma vez ele voltando de uma caçada, junto com esses nativos, um desses nativos disse assim: como é bom poder relaxar e descansar um pouco. Esse missionário ouviu essa palavra: como é bom poder relaxar e descansar um pouco. E foi dessa forma que ele traduziu para os nativos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que descansa nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Descansar em Jesus. Todos nós queremos fazer coisas, trabalhar, né? Fazer parte de uma religião, frequentar encontros religiosos, ir à igreja, para nos sentir salvos. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. A fé que nós recebemos para crer, ela produz em nós a mesma sensação de descanso, porque nós cremos que todo o trabalho já foi feito, já foi concluído para que nós fôssemos salvos. Isto é o evangelho. O evangelho não nos diz o que nós precisamos fazer para ser salvos. Mas o evangelho nos diz o seguinte: que nós devemos descansar em Jesus, porque tudo o que precisava ser feito para sermos salvos, já foi feito. Então nós confiamos em Jesus, nós cremos em Jesus para ser salvos, porque nós descansamos naquilo que Ele fez por nós, e tudo está consumado. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós cremos, Senhor, que a obra que o Senhor Jesus fez na cruz por nós é suficiente para realizar a paz entre nós e o Senhor.
Nessa noite, Deus, mais uma vez, nós pregamos o Evangelho, mais uma vez, nós declaramos que o Senhor Jesus, Ele é suficientemente capaz de restaurar a paz entre nós. E nessa noite, Deus, nós reafirmamos a nossa fé em Jesus Cristo. Nessa noite, Pai, nós descansamos na obra que Jesus fez por nós. Nessa noite, nós decidimos olhar para Cristo. Nessa noite, nós recebemos vida, porque Jesus é como aquela serpente que foi levantada no deserto. Nós culpados, nós pecadores, olhando para Jesus, alcançamos perdão e alcançamos vida. E nós te agradecemos, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.